Pastor Sóstenes Cavalcante, parece que a conta não fecha da sua história fiada para tentar explicar essa grana toda e dinheiro vivo mocosada dentro do seu guarda-roupa. Melhor parar que tá ficando feio, até porque a própria polícia, seja em abordagens ou interrogatórios, sempre alertam que você tem o direito de permanecer em silêncio, porque o que falar pode será usado contra você. E essa conversa fiada, instruída supostamente aí pelo seu mestre Malafaia, de vir contar essa história fiada, que essa grana toda é uma grana de uma casa que você vendeu e tão ocupado esqueceu o dinheiro meses a fio, escondido dentro de um guarda-roupa, não tá parando em pé e cada vez que você mexe para tentar forjar alguma prova, a coisa fica ainda pior. É aquele velho método do cara metido a malandro, carioca, o sujeito da gema, que nos púlpitos da igreja se acha o cara porque convence gente muito crédula e inocente a abrir suas carteiras para comprar terreninho no céu e passa a acreditar que todo mundo, fora inclusive as autoridades, cai nesse tipo de conversa, nesse tipo de groselha. Porque só alguém muito carudo como Sóstenes e seus padrinhos políticos, o Silas Malafaia, para achar que aquela conversa fiada de esqueci de depositar o dinheiro, recebi o dinheiro de uma casa de quase de R$500 mil em dinheiro vivo e larguei no guarda-roupa para em pé. Tanto que você correu atrás depois para tentar achar documentos para justificar e a coisa só piora. Pois é, para você que não está sabendo, a conversa do Sóstenes é que essa grana toda foi de uma casa que ele teria vendido. Entretanto, em 2022, na sua declaração de bens à Justiça Eleitoral, ele declarou ter como patrimônio menos de R$5 mil. E aí eu te pergunto, como alguém que tem menos de R$5 mil depois vem com uma conversa fiada de que passou a eleição, comprou uma casa de R$500 mil no estado, que nem é o estado que ele mora, lá no interior de Minas Gerais, e depois pôs para vender pelo mesmo R$500 mil e vendeu depois em dinheiro vivo para um suposto advogado aí. Pois é, a coisa já está bastante esquisita. E ficou pior ainda quando a polícia descobriu que aquele registro da venda que o Sóstenes colocou nas redes sociais como recibo de honestidade e integridade dele, pasmem, foi lavrado 11 dias depois da polícia ter achado o dinheiro escondido dentro do guarda-roupa. Pois é, sócios, é tratar a polícia e a inteligência das pessoas como muito leniente ao tipo de conversa mole que você e o seu patrono Silas adoram contar por aí. Pois é, 11 dias depois. E a pressa foi tanta que esqueceram até outros registros, como taxas municipais e afins. Pois é, e aí ele tenta convencer que além dele ser um cara muito esquecido, que recebeu essa grana toda e não teve nem tempo de contar, coitado. Pois é, o cara entregou o saco de dinheiro, ele confia tanto no cara que entregou a chave da casa. Só que do outro lado tinha um advogado, segundo o Sóstenes, vendeu para um advogado, que também confia tanto em Sóstenes que não precisou nem de recibo, nem do registro da procuração do imóvel e largou. Se a Polícia Federal não tivesse achado a grana, provavelmente estava até agora o negócio inteiro que rolou. R$500 mil em dinheiro vivo, todo fechado de boca. E o Sóstenes acha que o povo vai acreditar nessa sua conversa fiada. Ele, Malafaia, que vem aí a público gravando o vídeo, dando escândalo, achando que vai ganhar no grito, tentando transformar em perseguição religiosa aquilo que está na cara, tem prova material que tem coisa errada. Porque o pastor Sóstenes Cavalcante, amigo e sócio aí do Silas Malafaia, no esquema de corretor de imóveis de terreno lá no céu, também está enrolado e investigado por supostos desvios com fortes indícios de desvio de dinheiro de verba parlamentar para o próprio bolso. Sabe aquele esquema que o Ciro Gomes falava, que o próprio Jair fazia, de mandar tirar nota em posto de gasolina, locadora de carro?
Nota fria, nota é quente, mas a entrega não aconteceu. O sujeito só tirou a nota, fizeram um combinado lá e cada um ficou com uma parte do dinheiro que você pagou. Pois é, esse é um dos indícios. Só que nessa grana o próprio Sóstenes, com sua língua tamanha, achando esperto demais, andou falando: nossa, mas ali a corrupção é no máximo de 200 mil reais, como acharam meio milhão? E aí talvez Sóstenes tenha colocado um grande holofote sobre sua atuação parlamentar no caso das emendas secretas, né, Sóstenes? Precisa explicar a origem do dinheiro, então, da onde veio. E esse papo de falar que foi milagre, que vendeu casa, que você é um perseguido só porque defende a religião, não cola. Porque ninguém está perseguindo a palavra, a pregação do pastor e deputado Dr. Sóstenes, mas algo evidente que você não está sabendo explicar e que está forjando aí até documentos com prazo muito depois dos atos acontecidos para tentar justificar o injustificável. Um deputado e pastor com R$500 mil escondido dentro do guarda-roupa. Por que você não fez, já que você se diz tão cristão aí, o Sóstenes Cavalcante? Fez como Jesus sempre recomendava: pegou esse dinheiro e distribuiu aos pobres, fez o dinheiro realmente valer para algo que vale, porque escondido dentro do guarda-roupa o dinheiro tem que tipo de serventia? Aliás, você não explicou, nem você, nem o Silas Malafaia, porque até agora o Silas, que está desesperado, cobrando aí dízimo para tudo quanto é lado, querendo fazer esquema de oferta para levantar uma grana, até agora não cobrou aí os 10% dessa grana da casa aí, R$50 mil. Tá tudo muito complicado nessa conversa. Dessa gente que passou anos em cima dos púlpitos, em cima na internet, sempre botando terror nos seus fiéis, do tipo: qualquer coisa que investigarem estão perseguindo a igreja. Não tem nada com a igreja não, seu sócio. Tem com a sua figura, com a do Malafaia e com aquele monte de pastores que a própria Damares entregou, que estão supostamente envolvidos até o último fio de cabelo na fraude bilionária aos aposentados. É essa gente que estava aí, né, sócios, querendo culpar o filho do Lula, o irmão do Lula, até agora não veio a público, como teve coragem a Damares, para explicar porque tem tantos pastores como André Fernandes, André Valadão, por trás desse esquema bilionário que meteu a mão no bolso de velhinhos e até por trás dos esquemas do Banco Master. Porque não esqueçamos que esse esquema todo foi montado dentro da igreja da Lagoinha, a mesma do André Valadão, do Nicolas Ferreira, do Vorcaro, o tal do Daniel Vorcaro começou sua carreira lá dentro da igreja da Lagoinha e junto com seu cunhado, o tal de Zétel, que é um pastor da Lagoinha que doou R$5 milhões, 3 para a campanha do Bolsonaro e 2 para o Tarcísio. Mas aí nenhum desses santos tocam no assunto. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like, salva esse vídeo e não é uma questão de fé, é uma questão de prova cabal, seu sócio. Pare de misturar religião com política para tentar enganar o povo e se fingir de perseguido, porque você está sempre do lado dos que perseguem, sempre daqueles que caluniam, que jogam falso testemunho sobre os outros, e agora que você precisa de uma prova cabal sobre algo tão simples, afinal, tem R$500 mil no seu guarda-roupa e você não sabe explicar a origem e vem contar essa história fiada de casa que você vendeu e que você não tinha nem patrimônio para comprar e que tira recibo depois que a polícia encontra o dinheiro escondido? Só muito trouxa, só quem compra terreninho no céu mesmo, acreditando que Deus está precisando de dinheiro para cair nesse tipo de conversa sua, sócia.